Olá, amigos. Somos trabalhadores do Centro Espírita Nair Monteiro de Castro. E esta casa está muito feliz por ter sido convidada para participar da 57ª Semana Confraternativa dos Centros Espíritas do Meia e adjacências. Então, para a nossa harmonização inicial, vamos ler os itens 1 e 2 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é O Cristo Consolador, do capítulo 6, e o subtítulo é O Jugo Leve. E foi extraído do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, versículos 28 a 30, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O item 2 dá uma breve explicação sobre esse texto evangélico. E diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Vamos então fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Tu que és o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, não podemos caminhar, Senhor, sem a Sua ajuda, para que possamos sentir firmeza em nossa caminhada. Somos felizes por termos o Evangelho e os seus ensinamentos como meta para a nossa evolução espiritual. E felizes nós pedimos para que a ajuda esteja nos fortalecendo essa caminhada, Senhor. Pedimos, Jesus, que abençoe esse encontro nobre, para que ele seja tranquilo, harmonioso e disciplinado. E as suas energias renovadoras de fé e esperança envolva todos os participantes, ouvintes e assistentes deste evento. Pedimos que continue em nossa caminhada, continue em nossas vidas, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ouvir a nossa irmã Silvia, que vai nos relatar sobre o tema História do Espiritismo no Brasil. Boa noite a todos. Nós, então, hoje trataremos da história do Espiritismo do Brasil e, nesse evento, nós estamos, na verdade, participando da escrita dessa história do Espiritismo, né? Não temos a pretensão aqui de fazer uma exploração extensa, nem tão profunda da história, até porque não teríamos tempo, né? Mas queremos traçar em linhas gerais o panorama desses primórdios do Espiritismo aqui no Brasil, os eventos mais importantes. Nós vamos começar com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos.
E o livro começa narrando uma das visitas periódicas que Jesus realizou à Terra, que foi no último quartel do século XIV, então por volta de 1385. Nesse encontro, nessa visita, narra a conversa que Jesus tem com Eliú, que é um dos seus mensageiros de Jesus, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. E nessa conversa, Jesus, observando o panorama em que se encontra a Europa nessa época, principalmente, onde as lutas entre irmãos eram grandes e o evangelho por ele ensinado estava meio que perdido, nessa conversa, Eliú sugere a Jesus que busque-se novos espíritos, numa região não tão ainda perturbada como se encontrava a Europa, para que o seu evangelho pudesse ser revivido, vivido integralmente. E eles partem, então, um grupo de emissários de Jesus, com Jesus, para as terras que seriam a América, chamada América. E nessas terras é narrada uma fala de Jesus a Eliú. Não leremos toda porque é grande, mas quem não leu, eu convido que leia, é um trecho muito bonito, e ele fala as seguintes palavras: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. E no final de sua fala, Jesus fala: aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Mais adiante, o livro vai narrar o que ocorre na época do descobrimento do Brasil em 1500, Narra que uma assembleia foi reunida na espiritualidade com a presença do Mestre Jesus, E nessa assembleia, Jesus encarrega um de seus elevados emissários, que é Ismael, de ser o zelador da terra do cruzeiro, quer dizer, o guia espiritual do Brasil, E das mãos do mestre, Ismael recebe uma bandeira branca com os seguintes inscrição: Deus, Cristo e caridade. E o livro vai narrar toda a história do Brasil de maneira sintética, inclusive o surgimento do espiritismo, sempre mostrando o trabalho intenso que Ismael e suas falanges realizam, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas nos orientando para justamente essa vivência do Evangelho. Um outro fato muito importante para nosso entendimento até da história do espiritismo é narrado uma outra assembleia ocorrida no final do primeiro reinado. O primeiro reinado terminou em 1831, em que Ismael reúne os seus trabalhadores e convida um de seus discípulos fiéis e diz a esse discípulo: descerás a lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí é narrado que em 29 de agosto de 1831, nasce no Ceará Adolfo Bezerra de Menezes, que terá um grande papel nessa história do espiritismo. Bom, as primeiras experiências, digamos, espíritas no Brasil começam antes até da codificação, 1857,
Por exemplo, o espiritismo vai estar muito associado à homeopatia. Então, nós já temos no século XIX um grande círculo homeopático aqui no Brasil, inclusive no livro Brasil, Coração do Mundo, né? É narrado dois médicos homeopatas importantes nesse trabalho, né? Trazer esse trabalho da homeopatia para o Brasil, que é Bento Muri e Vicente Martins. E eles, inclusive, trabalhavam com a aplicação do magnetismo espiritual, né? Então, nós teremos o espiritismo intimamente ligado com o trabalho da homeopatia. Inclusive, é citado que o próprio José Bonifácio, ele mantinha correspondência com o Frederico Hahnemann, o pai da homeopatia. Outra coisa importante é que o espiritismo vai estar associado também a movimentos abolicionistas que ocorrerão nos primórdios do espiritismo do Brasil. E um exemplo disso é que a revista Reformador, que vai ser lançada no futuro, né, defende em vários artigos a abolição da escravatura e muitos espíritas eram abolicionistas. Tanto que é narrado que em 1886, a FEB, numa reunião comemorativa a Allan Kardec, dá uma carta de alforria, de libertação à escrava Felizmina. Bom, quando ocorre realmente os fenômenos em 1848, os fenômenos de Wadesville, com as irmãs Fox nos Estados Unidos, e na Europa, né, começa aquela febre das mesas girantes, né, que todos ficam atraídos por esses fenômenos, esse fato não passam desapercebidos, esses fatos, ao Brasil. Tanto que em 1853 e 1854, vários jornais, inclusive o Jornal do Comércio, fala a respeito das mesas girantes, e isso atrai também muitas pessoas para a observância desses fenômenos, né? Então, já é dito que em 1853, tanto no Rio de Janeiro como em Salvador, já existiam grupos de estudos, pequenos grupos de estudos para estudar esses fenômenos que estavam ocorrendo. Entre eles, um grupo que era frequentado pelo Marquês de Ubirapa. Após a codificação, o que temos? Em 1860, portanto, 3 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, no Brasil já surgem as primeiras publicações espíritas em português. Esse fato é muito importante. Por quê? Porque os livros, a sua maioria, era em língua estrangeira, principalmente no francês, né? E as pessoas que não tinham acesso ao francês não teriam acesso a esses estudos, essa codificação. Então, esses primeiros escritos são de suma importância. Em 1865, um nome também bastante importante na história do espiritismo, Luiz Olímpio Teles de Menezes, instala o Grupo Familiar de Espiritismo lá em Salvador, que é o primeiro grupamento espírita no Brasil. E ele publica um opúsculo, que é um livretozinho chamado Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, em que ele aborda várias questões do Livro dos Espíritos. É muito importante isso para a divulgação. E, imediatamente, Luiz Teles de Menezes começa a sofrer oposição da Igreja, do arcebispo da Bahia e primaz do Brasil. Isso vai ser o que vai marcar em muito o início do Espiritismo no Brasil, a grande oposição do catolicismo ao Espiritismo. Por que isso? Porque muitos fiéis católicos, além de frequentar as missas, iam para as reuniões, as futuras entidades espíritas para buscar o conhecimento. Isso não era visto por bons olhos pela Igreja. Outra coisa muito importante é a chamada necromancia. O espiritismo, ao fazer a comunicação com os espíritos desencarnados, a Igreja considerava que era uma coisa proibida, né? Que é a comunicação com os mortos, e isso não era visto por bons olhos. Inclusive, cronistas da época que escreviam sobre o comportamento das pessoas diziam que muitos católicos, quando passavam ou sabiam de alguma coisa do espiritismo ou passavam próximo ao agrupamento espírita, se benziam e diziam que era coisa do diabo. Então havia muito preconceito em relação ao espiritismo, né? Tanto que no Jornal do Comércio de 1875, para clarificar isso aí, né, ele taxava o Jornal do Comércio como uma epidemia mais perigosa que a febre amarela. Verdadeira fábrica de loucos. Olha só, a febre amarela é uma epidemia que dizimava muita gente aqui no Rio.
principalmente no verão. Então eles taxam o espiritismo como uma epidemia mais perigosa que a febre amarela e verdadeira fábrica de loucos, né? Numa outra publicação da época, que é a Revista Ilustrada de 1881, eles falam que o espiritismo se dizia ciência, e eles diziam que era a ciência dos pobres de espírito. Olha o preconceito, né? Numa outra publicação dessa mesma revista, no mesmo ano, eles dizem que, falando de um jornal espírita, eles dizem que era um jornal dirigido por doidos. E foi criado, inclusive na época, um jornal. Nós temos conhecimento de 3 exemplares desse jornal, que se encontram na Biblioteca Nacional. Não sabemos se houve outros exemplares, mas tem esses 3, que foi criado um jornal para combate ao espiritismo. Espiritismo, órgão dedicado à verdade. Então a oposição por parte da igreja, por parte da imprensa, era muito grande, né? As publicações, então, no Brasil não passaram desapercebidas a Kardec, né? Então, na França já se tinha conhecimento das publicações feitas por esses primeiros grupos de estudo aqui. Em 1869, o Teles de Menezes lança o primeiro jornal periódico espírita do Brasil, que é o Eco do Além Túmulo. E em 1869, a própria Revue Spirit, na França, fala a respeito do lançamento desse jornal brasileiro, né? Um fato, então, muito importante, nós não vamos falar aqui de todas das inúmeras instituições espíritas que vão surgir nesses primórdios, mas vamos falar das principais. Então, em 1873, é criado no Rio de Janeiro o primeiro centro, que é a Sociedade de Estudo Espiríticos Confúcios ou Confúcio. Esse nome foi dado por causa de um espírito que se manifestava, né, que trazia comunicações, que se titulava Confúcios. E o lema dessa instituição é: fora da caridade não pode haver salvação. Essa instituição teve uma curta duração de 3 anos, mas foi muito importante. Desde o início ela começou a tratar os enfermos pela homeopatia, como nós falamos, existe sempre essa associação, o médium receitista vai receitar a homeopatia, né? E vai ser nesse grupamento espírita que Ismael vai se manifestar, né, dizendo que ele é o guia espiritual do Brasil. E isso é muito importante, porque nós estamos falando de 1873, né? E essa mensagem de que Ismael é o guia espiritual do Brasil, veio no livro em 1938, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Confirmando isso que já havia sido trazido na Sociedade de Estudos Espíritos Confúcios, né? E uma coisa muito importante que esse grupo fez foi aquilo que nós falamos: traduziu obras do francês para o português, né? As obras de Kardec, da codificação. E tem um fato muito interessante, que Dr. Travassos, que pertencia a esse grupo que fez essas traduções, logo que teve em suas mãos, em 1875, um exemplar do Livro dos Espíritos saído da prensa, levou para o seu grande amigo, Dr. Bezerra de Menezes, e é narrado aquele episódio da vida de Dr. Bezerra, que ele recebe o livro de Dr. Travassos e vai lendo, comendo avidamente esse livro, né, do caminho que o levava do centro da cidade, onde trabalhava, até a sua casa na Tijuca, que levava em torno de 1 hora. E ele dizia: eu não conhecia esse livro, era novo, mas tudo que ali era dito já era do meu conhecimento, mostrando o preparo que ele teve ao reencarnar, né, vindo como emissário de Ismael. Em 1875 é lançada a Revista Espírita, que é o segundo periódico aqui do Brasil. Nessa época o formato era em forma de jornal, né, depois vai ser alterado. Agora, um fato muito interessante dessa época é que havia muitas divergências entre os espíritas, né? Isso é natural, né? Tem a ver com a compreensão de uma doutrina iniciada, mas isso criava, às vezes, essas divergências, muita cisão, quebra de grupos, os grupos se dissipavam. Então era divergência entre científicos e místicos. Os científicos voltavam os seus estudos mais para os fenômenos espíritas ligados à ciência da física e posteriormente da metafísica. E os místicos, eles aceitavam toda a codificação de Kardec e tinham uma preocupação grande também com o Evangelho de Jesus, com a vivência desse Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em
1876 foi criada por alguns elementos a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. E dois nomes muito importantes nessa direção foram Francisco Leite de Bittencourt Sampaio e Antônio Luiz Saião. Essa foi a primeira sociedade brasileira dedicada de forma regular aos estudos do Evangelho. Em 1880 é fundada a Sociedade Espírita Fraternidade, que vai ter uma grande importância porque vai ser nela que vai ser trazida pela mediunidade a mensagem de Allan Kardec aos espíritas brasileiros. Em 28 de agosto de 1861 tem um fato bastante marcante. Nós falamos da oposição que a igreja fazia ao espiritismo e também da imprensa, né? Mas nesse ano foi marcada a primeira perseguição oficial ao espiritismo e nos jornais anunciaram uma ordem policial impedindo o funcionamento da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, que era maior na época, e dos centros afiliados. Então houve uma proibição oficial, né, das autoridades. E, por causa disso, uma comissão foi enviada ao imperador para solicitar que essa proibição desaparecesse, né? Eles foram recebidos pelo imperador, mas houve ainda perseguição e em outro momento a comissão retornou ao nosso imperador pedindo justamente que houvesse essa liberdade de crença, né? E o Jornal do Comércio continua com a sua oposição, então nós vamos citar uma manchete de 1874, um trechinho que fala o seguinte do espiritismo: olha, eu denuncio à polícia o mal. A nova seita tem os seus templos e são antros. Temos sacerdotes que são simplesmente uns especuladores e os seus livros que são, na maioria dos casos, de haver o dinheiro alheio. Então associa o espiritismo a enganar as pessoas, né? Preconceito, puro desconhecimento, né? E apesar de tudo isso, é realizado em 1881 o primeiro Congresso Espírita do Brasil. Isso é muito importante. Por quê? Porque cada entidade espírita seguia o seu programa elaborado e elas não tinham, as sociedades, conhecimento do que uma e a outra faziam. Então, a realização do Congresso era muito importante no sentido de reunir as entidades para saber o que era feito e tentar uma direção mais comum. Em 1883, Augusto Elias da Silva lança o Reformador, sob a forma de jornal, e posteriormente nós temos o Reformador como uma revista, né? A necessidade de união, então, vai ser sempre muito grande, por conta das divergências que havia entre grupos, por conta de se dar uma diretriz para os trabalhos, né? Então, essa necessidade foi percebida por vários espíritas e eles resolveram criar uma entidade nova, que foi a Federação Espírita Brasileira, em 1884, cuja sede foi na Rua da Carioca. E eles se reuniram em torno do Augusto Elias da Silva, né, que havia criado a revista Reformador. E para que foi criada essa nova entidade? Para tentar uma sindicalização espiritual, para que através desse único porta-voz, a Federação Espírita, os centros pudessem se fazer representar, pudessem ter uma união maior. E o seu primeiro presidente foi Everton Castro. E o reformador foi adotado como órgão de divulgação, né, da Federação Espírita. Um grande trabalho que a Federação vai realizar nos anos futuros e que vai trazer em determinado momento da nossa história é o trabalho de assistência aos necessitados, que foi instituído em 1890 por Dr. Polidoro Olavo de Santiago, que nesse trabalho exercia-se a caridade plena, exercia-se o bem e praticava-se a caridade. Então, em determinado momento em que houve muito afastamento, né, dos espíritas, esse trabalho continuava ali muito forte. Só em 1911 a FEB vai para o endereço atual, que é na Avenida Passos, que era a antiga Rua do Sacramento. Ela vai passar por diversos endereços, inclusive quando ela foi criada, ela ficava na Rua da Carioca, né? E o seu presidente na época da transferência para a atual sede é Leopoldo Cirne. Continuando, a divulgação sempre foi considerada muito importante. Então a FEB logo começou a lançar conferências
públicas para divulgar o espiritismo e foi atraindo adeptos, entre eles o Dr. Francisco Menezes Dias da Cruz, né? Dr. Castro Lopes, que já era um orador importante, então Dr. Castro Lopes depois vai ser um grande orador espírita, mas o maior orador espírita que nós conhecemos nesse início, nesses primórdios, foi Dr. Bezerra de Menezes, né? Inclusive, vamos agora falar da importância de Dr. Bezerra de Menezes ter aderido ao espiritismo e proclamado isso, que foi uma adesão pública que ocorreu numa das conferências que ele realizou em 1886, no dia 16 de agosto. Foi realizando essa conferência no salão, no auditório da Guarda Velha, que é na rua ali, Senador Dantas. Dr. Bezerra de Menezes se declara espírita, e isso foi muito importante, porque ele era um homem público de grande importância, ele era deputado geral pela província do Rio de Janeiro, então se declarar espírita no meio de tanto preconceito que cercava a doutrina era um ato de coragem, de assumir realmente o que se é, né? Então, tem uma notícia falando a respeito, ó. Um auditório de cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade enchia a sala de honra da Guarda Velha para ouvir em silêncio, emocionado e atônito, a palavra de ouro do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, do eminente católico, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o qual proclamava aos 4 ventos a sua adesão ao espiritismo. Então, foi um fato muito importante, né? Em 1889, Bezerra de Menezes vai assumir a presidência da FEB. Ele vai instituir o estudo sistemático do Livro dos Espíritos às sextas-feiras e ele próprio ministrava esses estudos, né? Um grande trabalho de Dr. Bezerra de Menezes no sentido de divulgar a doutrina foram os artigos que ele publicou durante 5 anos no jornal O País, que era o jornal de maior circulação da época, sob a direção de Quintino Bocaiúva, né, um nome bastante conhecido da nossa política, que vai se tornar depois espíritas. E esses artigos eram intitulados Espiritismo, Estudos Filosóficos. E Dr. Bezerra adotava nesses escritos o pseudônimo de Maxi, um repositório de muitos conhecimentos a respeito do espiritismo em seu início. Então foi algo de bastante importância. Continuando. O fato importante que nós já falamos que ocorreu na fraternidade foi a instrução de Allan Kardec aos espíritas do Brasil, que foi anunciado na fraternidade no mês de janeiro, que seria feito, e no mês de fevereiro, pelo médium Frederico Júnior, foi trazido à fraternidade a comunicação de Kardec. E nessa comunicação, ele vai exaltar a fraternidade, a união dos espíritas, né? Em muitos momentos ele vai falar isso na mensagem, vai falar onde está a escola de médiuns, né? Que é a necessidade do estudo para exercício da mediunidade, né? E Dr. Bezerra de Menezes vai ficar muito animado com esses escritos, tanto que ele vai seguir essas orientações e vai criar uma nova entidade chamada Centro Espírita do Brasil, né? Ele vai tentar o tempo todo seguir essas orientações, até no sentido da escola de médios, mas vai sofrer oposições de muitos espíritas que vão entender que não havia necessidade, inclusive o próprio Antônio Elias, né? São divergências que ocorrem, mas que enfraqueciam o movimento, isso é natural. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael vai ser narrado que o trabalho das falanges de Ismael era sempre no sentido de unificar, para acabarmos com esses personalismos, né, com esses individualismos que são próprios nossos ainda, de seres humanos, mas que enfraqueciam o movimento, já que o movimento tinha tanta oposição externa, precisava ser fortalecido internamente, né? Na revista Reformador, Dr. Bezerra de Menezes escreve a respeito desse momento da mensagem. Ele diz: por toda parte, em terra e nos ares, ouviam-se as vozes dos que clamavam pela união dos espíritas, pela ordem e regularidade em seus trabalhos. No meio dessa aspiração geral, baixou a fraternidade o mestre Allan Kardec e, numa comunicação que exalta os sentimentos de quem a lê, fez sentir os graves inconvenientes de continuarem os trabalhos espíritas, como até aqui, e a urgente necessidade de dar-se uma organização séria ao exército que combate a sombra da bandeira de Ismael.
Outro fato muito importante é que quando surgiu a República, nós estávamos falando do governo do imperador, né? Quando surge a República em 1889, muda muito o ambiente político do país, né? É um ambiente político de desconfiança. Por quê? Porque ainda existiam monarquistas, principalmente no Rio de Janeiro, né? Que era a capital, esse movimento era muito percebido pela nova ordem instituída, né? E vai começar a ver também por parte desse novo governo, porque a maior parte deles eram positivistas, então eles, por serem positivistas, eles consideravam tudo que fosse ultrapassado contra a modernidade digno de ser terminado, né? E começou o trabalho em termos de higienização da cidade, na saúde pública, de combate a pandemias, e aí começou-se a condenar determinadas práticas, como o curandeirismo, né? E vai surgir nesse momento o Código Penal, em que o espiritismo vai aparecer num dos artigos. Vem no capítulo 3 dos crimes contra a saúde pública. O artigo 156 dizia: praticar a medicina em qualquer dos seus ramos era proibido. A arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou o magnetismo animal, né? Sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos, e tinha pena, prisão celular de 1 a 6 meses e multa de 100 a 500 mil réis, né? E o artigo 157 dizia claramente, praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis e incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública, também com pena. Então nós percebemos esse Código Civil trazendo esse preconceito, trazendo essa ideia de terminar com determinadas práticas, e o espiritismo estaria incluindo dentro delas, né? E aí a FEB manda uma carta aberta ao ministro da Justiça solicitando que o termo espiritismo seja retirado desse Código Penal, né? E enviaram também, num segundo momento, ao Marechal, ao General Deodoro, que era o governante, uma representação solicitando isso. Então, esse momento, diante desse perigo, porque esses artigos deixavam tudo muito em aberto, o uso de talismã. Então, como era um momento político também complicado, às vezes as autoridades entravam nos lares, né, revistavam para saber se as reuniões tinham cunho político ou não, né? Até porque as primeiras instituições eram instaladas, em geral, nos domicílios, nas residências, é o caso da Casa de Pedro Nair, né, que foi instalada na casa de seu Pedro e Dona Nair. Então era um clima de muita insegurança, muita instabilidade, de medo realmente, né? Por quê? Porque havia revista por conta também desse contexto político e por conta do espiritismo estar dentro desse artigo aí do Código Penal, né? E foi um momento também bastante difícil, né? A FEB fechou, o reformador parou sua circulação, a Igreja Católica continuava com a pressão, né? Os espíritas eram considerados os novos hereges, né? E muitos centros foram fechando, tanto que em 1893 nós não temos notícias de sociedades espíritas funcionando oficialmente, né? Somente o continuava divulgando o espiritismo eram os artigos do Dr. Bezerra de Menezes no jornal O País. Mas a pressão foi tanto que no final do ano, esses artigos saíam aos domingos, né? No final do ano, próximo ao Natal, foi publicado o último artigo do Dr. Bezerra por pressão da direção do jornal, né? Em 1894, esse clima deu uma diminuída, a FEB voltou a funcionar, o reformador a circular. Mas as cisões, as divergências entre espíritas ainda existiam, tanto que quem assumiu a direção da FEB nesse momento foi o Dr. Dias da Cruz, e ele fala uma coisa muito importante que está no reformador, que é o seguinte: falando dessa divisão, né? Como que o espírita deveria encarar a doutrina espírita? Porque a doutrina espírita é tudo isso, é ciência, filosofia e religião, como sabemos. Então ele diz: o espírita está em seu verdadeiro posto quando se coloca entre o homem de ciência e o homem de fé, não possuindo as crendices de um, nem por igual as negativas do outro. Não nos desviemos de nosso lugar.
Postos entre a fé e a razão, evitemos os exageros do sectarismo, pois que ele é o verdadeiro inimigo do espiritismo, são as divergências internas. Em 1895, Bezerra de Menezes é convidado para dirigir a FEB. Por quê? Porque Dr. Bezerra de Menezes, apesar de ele era considerado dentro do grupo dos místicos, né? Ele é um elemento conciliador, ele sempre foi conciliador, então ele seria um elemento muito importante para a unificação dos espíritas. E ele vai logo instituir na FEB o estudo a orientação evangélica dentro do trabalho da FEB, né? Um grande marco também da história do espiritismo, não podíamos deixar de falar, ocorreu em 1949, 5 de outubro, né? Que foi assinado na FEB. É fruto de um movimento de unificação dos espíritas após uma grande conferência que ocorreu no Brasil, né? O chamado Pacto Áureo. Essa ata foi escrita dessa reunião e Dr. Lígio Vasconcelos chamou a esse acordo feito entre as entidades, né? Que nessa conferência foram reunidas entidades de todo o Brasil, né? Que nós falamos mais do espiritismo aqui no Rio de Janeiro, mas essas entidades de todo o Brasil se reuniram e houve esse pacto, né, de tentar uma unificação em torno da FEB, né, como sendo a casa máter do espiritismo. E o Conselho Federativo Nacional sob nova feição. Lígio Vasconcelos, fazendo aí um parênteses, foi um nome muito importante dentro da doutrina porque ele adquiriu muita fortuna ao longo de sua vida e usou esses bens, né, que ele tinha para abrir asilos, orfanatos, inúmeras instituições. Então ele realmente usou a riqueza, na prática, né, foi a prova da riqueza, e ele usou muito bem a riqueza que ele adquiriu. Bom, portanto, o Pacto Áureo foi muito importante para a unificação dos espíritas e o primeiro artigo da ata da conferência coloca o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho como algo bem importante para que nós espíritas ouvíssemos a voz de Ismael nos trazendo esses alertas tão importantes, né? Em 1905 é lançado o Clarim por Caibar Schutel. Em 1920 nós temos notícia de que vários espíritas foram presos, ficaram presos, né? Sofreram por causa do Código Penal, mas depois eles foram soltos pelo juiz Galdino Siqueira. E em 1925, um fato importante também, Caibar Schutel lança a Revista Internacional de Espiritismo. Durante o Estado Novo teremos muitos problemas por conta do novo Código Penal. Realmente vai haver muita perseguição, porque é o momento do Estado Novo com Getúlio Vargas, que vai de 37 a 45, então a FEB vai fechar por 72 horas em 1937 e depois vai ser reaberta 3 dias depois pelo ministro da Justiça. Era um clima também de muito pouca liberdade de opinião e a liberdade de crença também foi atingida nesse momento, e tanto que os centros espíritas precisaram obter registro policial para seu funcionamento. Então as entidades eram fichadas, tinham que ter esse registro na polícia. Isso vai perdurar até 1945 e em 1941 a FEB é fechada novamente. Então nós vemos o clima que existia na época. Então foi fruto de muita luta realmente que o espiritismo desses primeiros espíritas para conseguir se manter dentro da doutrina, dentro do que se acreditava como crença, né? Para fecharmos, para concluirmos nosso estudo, não podemos falar da importância desses nomes, vamos só citar pelo grande trabalho realizado, né? Francisco Cândido Xavier, com mais de 400 livros publicados, a importância da série por ele psicografada de 43 a 68 pelo espírito André Luiz, que fala sobre a vida no mundo espiritual, né? Isso é muito importante para nós conhecermos essa vida, né? O trabalho de Valdo Pereira Franco, tanto como divulgador nacional e internacionalmente da doutrina espírita, mas principalmente pelo seu trabalho, pela sua psicografia, pela obra de caridade, que tem muitas décadas, né, a Mansão do Caminho, e
outros nomes que só citaremos: Raul Teixeira, Anália Franco, Deolino Amorim, José Herculano Pires, Aura Celeste, Eurípides Barçanufo, Guilherme Ribeiro, José Petitinga, Amaral Ornelas, Batuíra, Ivone Pereira, Alta de Souza, Carlos Embaçaí. E concluímos então o nosso estudo como uma forma de reverenciarmos esses primeiros espíritas e seu trabalho. Muito obrigada a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e de agradecimento. Deus, nosso Pai misericordioso, Jesus, nosso Mestre amado, estamos muito agradecidos por termos participado deste evento em alguns minutos, mas muito importante para os nossos conhecimentos. A partir de agora, podemos dizer que estamos mais conhecedores da nossa doutrina no nosso Brasil. Senhor Jesus, abençoe a caminhada de todos que abraçaram essa doutrina. Aqueles que por acaso estejam nos vendo, ouvindo, para conhecer a doutrina, que possam abrir os corações e as mentes para o entendimento, para a aceitação. Respeitamos com certeza todas as religiões, seitas, porque nós, espíritas, seguimos o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, para melhorarmos a nossa caminhada, fortalecermos a nossa fé, confiança em Deus, nosso Pai. Abençoe este lar de caridade e amor, Nair Monteiro de Castro, os seus mentores. Abençoe todas as casas espíritas, principalmente aquelas que participam deste evento tão importante para a melhoria dos nossos conhecimentos e nossos relacionamentos. Se conosco, Senhor Jesus, em nossas caminhadas, hoje e sempre. Graças a Deus.